Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Diz-vos-ão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, não vades nem o sigais. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, conservá-la-á. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe: onde, Senhor? E respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Pode se assentar, ainda em oração. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam gratas diante de ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam gratas diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam gratas diante de ti, ó Senhor. Aleluia. Senhor, agora é o momento da palavra, é um momento importante, Senhor, por ser o momento em que tudo é canalizado para as Escrituras, especialmente, Senhor, para o recado do Senhor. E os corações, Senhor, ficam na expectativa de ouvir a Tua voz. Ninguém vem à Tua casa, Senhor, para ouvir apenas uma pessoa, ouvir um homem, seja quem for. Mais profundo do nosso coração, nós chegamos à Tua casa para ouvir a voz daquele que é o único que pode nos ajudar, e que pode nos tocar, e que pode nos abençoar e levantar. Eu tenho certeza que cada um que está aqui está na expectativa daquilo que Tu podes fazer a seu favor. Por isso, nesta hora, entregamos esses momentos com a palavra, Senhor,
para que o Teu Espírito tenha liberdade de agir, de operar no nosso meio e de nos abençoar, Senhor. E que não haja coração aqui que Teu Espírito não tenha chance e espaço para tocar e para abençoar. Muita oração tem subido diante de Ti, orações em momentos angustiosos, orações em momentos de decisão, orações em momentos de angústia, orações em momentos de alegria, de expectativa. Quanta oração não tem subido diante do trono, quantas lágrimas não têm sido recolhidas no Teu odre. Senhor, é a oportunidade do Senhor responder ao nosso coração e à nossa vida. E quem somos nós, Senhor, para falar a tanta gente? E quem somos nós para conseguir ouvir a Tua voz nos falando? Mas, Senhor, Tu nos deste o Teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. E Ele foi derramado no dia de Pentecostes sobre toda a terra, sobre a igreja do Senhor, mas sobre toda a carne. Ele foi derramado para que Tu possas agora falar conosco numa linguagem que nós somos capazes de entender, Senhor. E nós conseguimos também nos achegar a Ti, a nossa palavra e o nosso falar também pode ser traduzido para o Teu coração, de acordo com a nossa necessidade. Obrigado pelo Teu Espírito que está conosco. Eu não tenho dúvida nenhuma, Ele está conosco. E Ele está presente nesta noite para nos abençoar e nos falar. E contamos contigo nesta hora, Senhor. Aleluias. Em nome de Jesus. Como é que o mundo vai saber se Jesus está para voltar ou não? Como é que o mundo vai saber disso? Se Jesus está para voltar ou não está para voltar? Como? A maioria das pessoas está completamente alheia ao que a Escritura fala, o que a Bíblia fala. Nem todo mundo está atento para o que a Escritura ensina com respeito a isso. Nesses últimos dias, pouco se tem falado sobre a volta de Jesus, o arrebatamento. Então, como que o mundo, as pessoas que estão desapercebidas, podem saber se Jesus está ou não para voltar? Há muitos anos atrás, numa reunião de oração, lá na minha primeira igrejinha, minha primeira experiência missionária de levantar uma congregação, numa reunião de oração, fazia pouco tempo que eu havia recebido o dom de profetizar, de profecia, e na reunião o Senhor me deu uma palavra profética, começou a me dar aquela palavra vinha, e ela vinha, e ela vinha, e eu segurava, tinha um temor muito grande. Falei: Senhor, eu quero entregar a Tua palavra, não a minha, é a Tua palavra. Eu preocupado com entregar a palavra, fui segurando, e o Espírito foi me enchendo, até que eu não aguentei e entreguei o recado do Senhor. E a mensagem que eu entreguei foi singular. O Senhor dizia assim que nós éramos os relógios dele para o mundo, avisando o mundo que o tempo se aproximava e que era preciso se preparar e aprontar para a chegada dele, a volta dele e o reino de Deus. Essa foi a mensagem que Deus me deu, e eu entreguei com aquele temor, aquele tremor, esta palavra do Senhor. E assim que eu entreguei a mensagem profética, imediatamente uma irmã missionária, Dorcas, muito querida, ela estava conosco ministrando nessa ocasião. Logo depois da mensagem, ela diz assim: irmãos, eu estava há algum tempo aqui preocupada com a visão que eu estava tendo. Eu estava tendo uma visão de tanto relógio grande, relógio pequeno, relógio de todo tamanho, relógio de parede, relógio de tudo quanto é tipo.
Nunca tinha visto tanto relógio. Eu estava dizendo, Senhor, o que é isso? Para que tanto relógio assim? E aí veio a mensagem profética. Então eu entendi que o Senhor estava exatamente completando e confirmando a palavra profética. E um outro irmão, pastor Argemiro, naquela época ele era evangelista, hoje ele ainda é pastor lá em Santa Catarina. O Senhor deu a ele uma visão de um relógio e uma bandeirinha branca. As duas visões antecedendo a mensagem profética. Então, como que o mundo pode saber se Jesus está ou não para chegar? Então, a mensagem é clara, que nós, os cristãos somos os relógios. Somos relógios, tudo que até tamanho, diferentes, como tem relógio. Relógio é relógio, tem todo tipo, todo formato, há uma diversidade muito grande, assim somos nós também. Os cristãos, nós não somos todos iguaizinhos, da mesma forma, da mesma maneira. Mas a função do relógio é marcar a hora. E todo relógio, ele serve para marcar a hora. E se o seu relógio não marcar a hora, para que serve o relógio? Você o leva para consertar, ou então você dispensa o relógio e arruma um outro relógio. Agora, alguns relógios, que somos nós cristãos, eles estão parados no tempo e no espaço. Está parado. Você pergunta a hora para ele, eu não sei. As pessoas olham para aquele cristão e falam assim, eu não sei se Jesus está... eu não sei se Jesus está vindo ou não. Outros estão adiantados demais. Pensam que Jesus já veio, adiantou demais. E outros estão atrasados demais. Jesus vai demorar demais a voltar. Ele não vai voltar logo. E outros estão marcando a hora certa. E Jesus a qualquer momento está para vir. Então achei interessante, nós somos os relógios do Senhor para avisar a hora certa para o mundo quanto à volta e à vinda de Jesus. Agora, esta hora certa, só Deus sabe, só o Senhor sabe. Então, para nós marcarmos a hora certa, nós temos que estar acertados, em sintonia, bem entrosados com o Senhor, com o nosso Deus. Então, na realidade, o cristão que transmite ao mundo a hora certa, que Jesus está para vir a qualquer hora, a qualquer momento, é o cristão que está em plena comunhão com o Senhor, em constante comunhão com o Senhor. E é muito importante isso para as pessoas que estão ao nosso redor. E como isso é importante. E a volta de Jesus, a função primordial nossa, é exatamente anunciar a volta de Jesus, que a qualquer momento, a qualquer hora, Ele está para vir. E por que esse marcar esta hora para as pessoas sentirem a necessidade, a urgência de acordarem, de despertarem? Porque a volta de Jesus, primariamente, o propósito dela é produzir e trazer esperança ao coração do ser humano. Trazer esperança. A volta de Jesus, ela é chamada a esperança do cristão. Aquilo que o cristão está esperando. A esperança. E o que é esperança? Esperança, queridos, é fé no futuro. Esperança não é fé no presente, é fé no futuro, nos dias para frente. E é algo absolutamente necessário à vida, especialmente a vida nessa terra tão atribulada e atormentada pelo mal, onde o mal entrou. Quem tem esperança sobrevive tempos difíceis. Quem não tem esperança sucumbe. Ou ele deixa de ser gente e ele deixa de viver uma vida normal. Esperança é muito importante. Se não há esperança, de que vale ser bom? De que vale procurar caminhar corretamente? De que vale buscar uma vida reta, uma vida de santidade? De que vale amar se não há esperança? Esperança, ela é muito importante. Agora, é verdade que há esperanças que são fantasias. Quer dizer, esperanças que não têm base com a realidade, elas são ilusões. Existem muito tipo de esperança.
Esperança que ilude, apenas ilude, mas não tem fundamento, apenas engambela a pessoa, engambela a pessoa. Mas há esperança, e a esperança cristã, ela não é uma ilusão, ela é uma realidade, ela está profundamente embutida na realidade de tudo que está se passando e acontecendo. E a esperança na volta de Jesus, ela é muito importante nos dias que nós estamos passando. Então, na realidade, o que é que nós transmitimos para o mundo? Falando quanto à volta de Jesus, que Ele está para voltar, nós estamos transmitindo esperança para as pessoas. Esperança, que existe esperança e há que possibilidades pela frente, a despeito de tudo que esteja passando ou que esteja atravessando. E a esperança quanto à volta, ao retorno de Jesus, ela tem uma importância muito grande na atitude do cristão, com respeito à dor, ao sofrimento neste mundo, tem muita importância na questão de resistir ao mal, na questão de resistir às pressões da vida e à luta da vida. Ela tem um impacto muito grande, especialmente no enfrentar dor e sofrimento. E a nossa maior dificuldade nesse mundo é enfrentar dor e sofrimento. Eu já tenho falado isso. Há uma inversão neste mundo das coisas, uma inversão enganosa. Neste mundo, aquilo que parece que produz mais impacto sobre nós é o negativo, é o mal, é o pecado, e não o positivo. Não é o amor que produz um impacto grande, é o ódio. Nós podemos ser profundamente amados, mas se de repente alguém expressa ódio por uma palavra sobre nós, nós somos profundamente arrasados. E parece que nós não recebemos amor por muito tempo. E aquela expressão de ódio, aquela expressão do mal, nos abate tão profundamente que nós não conseguimos caminhar. Está havendo uma inversão em tudo isso. O mal não é assim, segundo a palavra de Deus. Ele não é algo permanente, o mal é algo temporário. Temporário. O reino das trevas de Satanás é algo temporário, não permanente. Ele teve começo e ele vai ter fim. E já tem o fim determinado. E o que vai prevalecer é o bem, porque Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Um dos cânticos mais cantados no livro de Salmos é esse. Deus é bom, Deus é bom. Vem com o estribilho e o coral repete, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom porque a sua misericórdia dura para sempre, para sempre. Então, há uma inversão, porque a realidade é outra. Por isso que a esperança no retorno de Jesus, ela é muito importante. O impacto que ela produz é em cima exatamente dessa realidade ilusória. O mal e a presença do mal é ilusória, ainda mais depois do Calvário, depois de Cristo, da obra da cruz do Calvário. O mal, na realidade, já recebeu o seu golpe fulminante. O reino das trevas já foi derrotado no Calvário. E o reino de Cristo já prevaleceu. E na ressurreição, Deus atestou isso de uma forma sem precedentes. E durante 40 dias, Jesus permaneceu aqui, até 10 dias antes do Pentecostes, só para que os discípulos, as testemunhas dele, que chegaram até 500 irmãos, pudessem ter certeza absoluta de que aquele que tinha morrido na cruz e dado a sua vida, tinha ressuscitado. E que a esperança não morrera, pelo contrário, ela estava mais viva do que antes. A esperança que Jesus trouxe no seu ministério, e que ele despertou, onde quer que ele for, aliviando da dor, do sofrimento, a morte, mostrando o poder de Deus e mostrando que o mal era temporário, que o bem é permanente, e que o bem é de Deus, e que Deus quer implantar isso. Essa esperança foi renovada. Aleluias. Durante 40 dias, só para dar esse testemunho poderoso, esse impacto sobre mais de 500 irmãos, além da liderança. Louvado seja o Senhor. Queridos, muita gente diz, às vezes até mesmo que cristãos, que a esperança da volta de Jesus é uma fuga. É uma fuga para a maioria dos cristãos. E que o cristão está querendo é fugir deste mundo, dessa terra, e das tribulações e das dificuldades. Mas há algo errado nisso, porque é exatamente o contrário que a Bíblia e a experiência daqueles que têm a esperança da volta de Jesus manifestam. Quem tem essa esperança, ele consegue suportar
com paciência, lutas tremendas, e consegue trabalhar e servir ao Senhor com muito mais eficácia e liberdade aqui neste mundo. Lá em Romanos 8, 24 e 25, a palavra diz: porque em esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E diz em Hebreus 11 também, em alguns versículos, falando dos heróis da fé, diz que todos eles morreram na fé, quer dizer, esperando, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria, uma pátria. Então ele está dizendo que eles morreram nessa esperança, saudando, abraçando de longe, crendo no futuro e crendo nas possibilidades do futuro. Louvado seja o Senhor. E Hebreus relata claramente que isso não foi vão de forma nenhuma, que a esperança permanece. Aleluias. Quantas gerações inteiras de cristãos não morreram na esperança da volta de Jesus em sua geração? Isso fez mal a eles? Não, pelo contrário. Essa esperança é que os livrou e nos livra de ficar presos à ordem mundial deste mundo e que deste século, e que nos permite não nos conformar com este século e com este mundo, e estar abertos para os planos e os propósitos de Deus. A esperança da volta de Jesus é algo extremamente positivo, extremamente positivo. O cristão que espera a volta de Jesus não está querendo escapar da grande tribulação. Ele está escapando no meio da grande tribulação, ou da tribulação. Não estou me referindo ao período da grande tribulação, estou referindo à tribulação. O cristão não espera um livramento apenas temporal e humano, passageiro. Ele espera um livramento final e sobre-humano. Ele espera um livramento definitivo. E há muitos anos atrás, quando ainda estávamos lá no Colu, o Senhor deu uma visão, uma irmã muito querida, e transmitiu para mim, porque mostrava a figura de uma ampulheta. E sabe o que é uma ampulheta? Ela marca o tempo. Antigamente era o relógio de antigamente, né? 2 compartimentos de areia, um vazio e o outro cheio. Aí você vira, e quando a areinha desce toda para o outro, marcou um tempo, que é 1 hora. Então assim que era marcado o tempo. Então mostrou essa ampulheta virada e a areia indo, e faltava pouca areia. E mostrava eu em aflição contra aquilo e dizendo que Jesus estava para voltar. E que eu pregasse essa mensagem, transmitisse esta mensagem. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Queridos, a esperança cristã, ela é muito importante para nós podermos caminhar, né? Para nós podermos caminhar. Então, voltando ao que eu disse, como é que o mundo pode saber, então, a hora certa? Através de mim, através de você. Então, eu mencionei, em primeiro lugar, nós temos que acertar o relógio da nossa vida com o relógio de Deus. Então, quando nós nos rendemos ao Senhor, entregamos ao Senhor, na nossa comunhão diária, mantemos isso, nós temos que acertar o relógio da nossa vida com o relógio de Deus. Então, o relógio de Deus qual é? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Olha o relógio de Deus, está aí. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente o mesmo. Aleluia. Então ele é o relógio, então nós precisamos acertar com ele nos mínimos detalhes. E o marcar a hora é importante para tudo, para a gente poder atuar, saber o momento de fazer uma coisa, o momento de outra, e tem a programação de Deus para todas as coisas. Então o nosso relógio precisa estar bem acertado, para a gente estar na hora certa, na hora que é preciso, na hora que é necessário. E o relógio funciona, especialmente de noite, não é? De dia você ainda tem o sol, normalmente, mas de noite não é sempre que tem a lua. Então de noite a gente tem que ter relógio. Eu lembro de um irmão no seminário que ele dormiu à tarde, para descansar, a hora de descanso, acabou dormindo demais, e quando ele acordou, já estava escurecendo, ele achou que era 5 horas da manhã, e ele tinha um compromisso que ele tinha, então ele levantou correndo para ir pensando que tinha chegado na hora. O irmão diz, mas você está adiantado um dia.
É 5 horas da tarde, não da noite. Ele enganou. Então nós podemos facilmente ser enganados. Então a primeira coisa que nós precisamos é acertar o nosso relógio da nossa vida com o Senhor. E você vê que nosso relógio, mesmo os eletrônicos, todos com a maior condição do mundo, sempre eles dão um atraso ou outro. E a gente tem que estar sempre acertando a hora. E a hora tem que ser acertada por um padrão certo. E esse padrão é o Senhor Jesus. Então, acertando a nossa vida tem que estar sempre acertada nos mínimos detalhes com Ele, com o Senhor Jesus. Então, isso é muito importante. Nossa vida tem que estar acertada. Aí, através de nós, as pessoas poderão perceber isso. Mas também, lá em Romanos 8, 23, fala claramente algo muito importante também, dizendo disso, de que a natureza geme na expectativa da volta de Jesus. Ele está falando de toda a natureza, que a natureza geme na expectativa da volta de Jesus. E lá no versículo 23 diz assim, né? E não somente ela geme, mas até nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele está dizendo que o Espírito em nós também, ele geme, ele anseia pelo retorno do Senhor Jesus. Então a expressão mais comum é Maranata. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Não é todo mundo que sabe o que é Maranata, né? Ocasião dessa, passando por Água Fria, levando algumas caronas, o pessoal fica sempre curioso com respeito à fazenda. Nossa, que é chamada Fazenda Maranata. Então eles nos chamam de os Maranata. Os Maranata. Então recentemente eu parei, e aí uma pessoa que desceu veio perguntar para mim, muito assim, entusiasmado, falou, o senhor é que é o senhor Maranata? Ela entendeu que o nome da fazenda era o meu nome, Maranata. E para ela não, Maranata é uma palavra aramaica que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Nós somos jovens livres, a fazenda não é minha, nem está no meu nome. Eu sou apenas o diretor. A fazenda é Maranata. Então muitos não entendem. Maranata quer dizer exatamente o suspiro gemido assim, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. É o anelo pela volta dele. É o gemido do Espírito dentro de nós, da intercessão para o retorno de Jesus. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a gente orar constantemente. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Agora, se o reino de Deus vem automaticamente orando ou não orando, para que ele ia mandar orar? Então a oração também é muito necessária, esse gemido do Espírito Santo para o retorno e a volta de Jesus. Então gemer, o suspirar, nós temos que estar gemendo e suspirando pelo retorno do Senhor, pela vinda do Senhor. Mas não apenas isso também, nós temos que viver em constante expectativa e prontidão. No texto que nós lemos, ele menciona pessoas que estavam desprevenidas, e o momento que chegou foi de surpresa. Surpreendidos, completamente desprevenidos, tarde demais, completamente despreparados. Então também nós anunciamos ao mundo a volta de Jesus, que Ele está para vir, quando nós vivemos em constante expectativa e prontidão quanto à volta de Jesus. Nós temos que estar sempre nessa expectativa, a qualquer momento, a qualquer hora. Jesus diz quanto ao dia, a hora, nem Ele, o Filho, nem os anjos sabiam, mas isso cabia somente ao Pai. Ele deixou bem claro isso, porque se marcasse a hora, a pessoa saberia o horário que ia chegar e não iria se preparar. E o fato de não ter marcado a hora certa, pode ser a qualquer momento eminente, é para nós estarmos constantemente vigilantes, esperando a qualquer momento, a qualquer instante. Aleluia. Então viver em constante expectativa e prontidão quanto ao retorno do Senhor. O texto diz também que nós devemos olhar para o alto. Quando nós começarmos a ver as coisas se tornando cada vez mais difíceis ou as dificuldades, nós não devemos desesperar, nós devemos olhar para o alto e saber que a nossa redenção se aproxima. Que a nossa redenção se aproxima. Então os nossos olhos nunca devem estar focalizados aqui na terra, nos acontecimentos negativos, no que o Jornal Nacional está predizendo, no que as pessoas estão falando, mas estar voltados para o alto, porque de lá vem esperança.
Esperança para toda situação, para todo momento, e que o Senhor é a nossa esperança. Aleluias. Ele está presente aqui, a volta dele na realidade, né? A volta dele é muito importante. Mas o texto ainda fala algo mais também muito importante, falando quanto aos dias de Noé, os dias de Ló. O dia pode ser diferente, pode ser o dia do Senhor atuar ou o dia do Senhor voltar. E quando nós estamos expectativa do Senhor, não só do retorno dele, nós estamos expectativa da ação e da operação dele. Nós não estamos esperando apenas um dia futuro. Esse dia futuro já está começando a acontecer aqui e agora, quando nós cremos no Senhor e temos esperança nele. Aponte para o Senhor operar aqui nesta terra, neste mundo, cada vez mais, é a nossa fé e a nossa esperança. E quando nós cremos na ação do Senhor e na presença do Senhor em intervenção, nós somos atingidos. Então nunca nós devemos viver uma vida comum e acostumados ao dia a dia, a tudo que acontece, mas viver sempre na expectativa. Hoje pode ser o dia. Hoje pode ser o dia do retorno do Senhor. E na expectativa de ver hoje pode ser o dia, você ficando nessa expectativa, o dia é diferente. Quando você espera alguma coisa num dia maravilhosa e preciosa, seu coração se alegra, você é capaz de enfrentar aquele dia com muita força e com muita graça. Tudo não te atinge, porque você está na expectativa de algo que vem. E algo também muito importante em tudo isso aqui, ele fala que quem estiver no eirado, não volte lá para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volta para casa. Ele está falando de algo muito importante, que mais tarde ele diz assim, que onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, estará o coração. Queridos, acontecimentos imprevistos que vêm, são comprovados. Por exemplo, o incêndio, quando as pessoas querem descobrir onde que a pessoa guarda o dinheiro, guarda o ouro, a prata, é só dar um grito assim, fogo, incêndio. E aí a pessoa sai correndo. E muitos têm descoberto direitinho onde é que a pessoa guardou o que ela tem de mais precioso. Se é o ouro e a prata, ele vai direitinho no lugar que está escondido. E já mostra o caminho para os outros, né? Então, nos momentos assim de surpresa, de impacto, de perigo, imediatamente nós vamos atrás do nosso tesouro. Então a palavra fala que nós devemos viver desapegado de tudo e de todas as coisas. É outra coisa que produz um efeito na vida do cristão e que impressiona o descrente, para ele perceber que Jesus está para voltar e para ele inquirir com respeito a isso. Que lá diz em Pedro que nós devemos estar preparados para responder qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em nós. A razão da esperança que há em nós. Ele está falando das pessoas de fora do mundo, vão chegar a nós para perguntar: qual a razão de você esperar, mesmo assim, em situações assim? A esperança que há em vós, não é a pregação de esperança, é a esperança que nós demonstramos na nossa vida. E ele vai perceber também esse fato pelo desapego às coisas. Então a volta de Jesus nos faz a qualquer momento desapegar de tudo, porque a qualquer momento ele pode vir. E o que você tem, o que vai ser? Você vai pegar com a sua casa? Vai ficar com ela? Jesus vindo, naquele momento, se você estiver apegado com a sua casa, você vai agarrar com ela. Se é o filho, a filha, o mãe, o pai, o irmão, você vai agarrar com ele. E aquele momento vai ser um momento decisivo e perigoso, porque naquele momento você pode ficar, ou naquele momento você pode partir. Depende do que você está esperando, né? Esperando. Então nós precisamos estar desapegados. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala uma palavra muito importante, né? Eram dias muito difíceis de perseguição para a igreja, perseguição violenta. No começo do cristianismo nunca houve um tempo, crescimento grande da igreja, mas de muita perseguição. Então ele disse assim, no versículo 29 em diante: isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Pelo que também, se ele falou naquele tempo que o tempo abrevia, agora está muito mais abreviado. E ele continua dizendo que o tempo abrevia. Aleluias, é o versículo 29. Pelo que de agora em diante, os que são casados vivam como se não fossem casados.
os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam este mundo como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Paulo está dando um conselho impressionante aqui. Ele está falando exatamente desse desapego que nós devemos ter de tudo, de todas as coisas. A infelicidade das pessoas é porque ela se apega com as coisas daqui. E a esperança na volta de Jesus nos faz desapegar. Por que nós vamos apegar com a coisa que a qualquer momento nós podemos partir? E o que nós vamos levar daqui? Será que a minha roupa eu vou levar? Nem sei. Será que vou levar minha roupa? Certamente que não vou, porque lá no céu a roupa é outra. É veste branca. Será que eu vou levar algum carro lá também? Não é carro, o nosso é carruagem de fogo. Será que eu vou levar? O que eu vou levar? Eu posso levar alguém também? Não posso levar alguém com o mundo. Eu vou só. Cada um é chamado individualmente. Houve o chamado do Senhor individualmente, o chamado para subir. Ele diz que até os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem e vão se levantar, eles vão ser chamados. Então ele diz aqui, o que é casado, viver como se não fosse casado. Não pode nem estar apegado com a esposa e com a esposa. Qualquer momento pode ser levado. E aí? Aleluia, o Senhor pode vir. Aqui ele fala o que chora também não pode ser apegado nem à tristeza. Irmãos, nem à tristeza nós devemos nos apegar. Fala, mas a tristeza, alguém pode se apegar? Pode. A pessoa que se apega a dor, a tristeza, o sofrimento, por isso não estão abertos para o que o Senhor quer. Até a tristeza para o cristão, ela é passageira, porque é uma alegria mais profunda dentro de nós. A alegria do Espírito Santo lá no profundo do nosso ser. E a alegria pode parecer tão tremenda, tão forte, mas ela não é. À medida que a gente cresce no Senhor e busca o Senhor, a gente descobre que a alegria é passageira. E você vai dizer como Davi, por que você está perturbado, Paulo Brasil? Por que você está abatido no seu espírito? Espera em Deus, você ainda vai louvar a Deus na presença dEle, na salvação dEle. Aleluias. É a esperança novamente falando. Então até mesmo a tristeza e a alegria também não devemos, porque no meio há uma alegria muito maior, muito maior. Essa questão de apego é tão importante até para a convivência. Eu descobri isso na minha vida. Às vezes a gente chega em casa e a gente quer ver isso ou ver aquilo e observar. Ou a gente está fazendo uma coisa e está entretido naquilo, seja o que for. Seja um filho ou seja a companheira, geralmente a companheira, e ela está querendo a nossa atenção. E naquela hora ela vem, dá um abraço, um beijo. O que é isso? Eu descobri que a gente perde uma oportunidade, às vezes, de um momento querido e precioso de amor e de expressão de amor. Aleluia. Sou sincero que muitas vezes eu agi errado. Mas de uns tempos para cá o Senhor me mudou. Em vez de reagir, eu passei a perceber que era um momento de necessidade, de expressão de afeto, de carinho. E aprender a receber isso. Nós devemos estar abertos para isso. Porque os momentos, às vezes, críticos da nossa vida são momentos de Deus. E de Deus poder operar e agir. Nós devemos estar neste mundo com quem usa este mundo, mas não é preso nem dominado por ele. E por último, irmãos, nós precisamos estar prontos para partir a qualquer momento. Interessante que na Páscoa, eu quero encerrar, na Páscoa, eles comiam a comida, a ceia, havia uma ceia, o sangue era passado na porta do cordeiro, e o cordeiro ele era assado no fogo, ele era comido dentro de casa, e comido totalmente. E essa comida era feita, eles comiam de pé, com as sandálias nos pés e com o bordão na mão. E comia de pé, com ervas amargas. Interessante que a Páscoa era comida também com ervas amargas. Com ervas amargas, comida deliciosa, mas com erva amarga. Referindo exatamente neste mundo que nós temos, para você poder descobrir o doce, você precisa do amargo. O amargo é um bom remédio, né, para a gente poder se livrar de tanta coisa. Mas lá o que era interessante na Páscoa, por que isso? Comer com os lombos cingidos. Naquele tempo todo mundo usava era vestido. Até os homens usavam era vestido também. Tudo eram essas vestes longas, né? Grandes, né? Longas, então o cinto vinha. Então eles tinham que comer cingidos. Por que cingido? Muito importante. Cingido, calçados os pés, de pé, com bordão na mão. Dizia assim, porque a qualquer momento viria a ordem. É hora de sair, de partir. Chegou a hora de ir para Canaã. Chegou a hora de sair deste mundo. A hora final. Aleluia. Então, para comer nessa expectativa. Foi assim que exatamente aconteceu. A hora chegou.
para eles saírem e partirem do Egito. Então era para comer de prontidão, esperando o momento e a hora. O Senhor pediu que a Páscoa fosse refeita, né, novamente, como dramatizada novamente, essa experiência sempre, cada vez que comemorasse a Páscoa. Rememorando exatamente que o momento chegaria, qualquer momento de se ouviria o brado, o chamamento para isso. Então juntava aqui as roupas, eu não expliquei, juntava aqui para poder desembaraçar as pedras e você poder andar mais apressadamente, correr. O homem não pode entender isso muito, a mulher que usa saia mais comprida entende isso. Tenta correr, derruba e cai. Então o homem tinha que puxar aqui, estar pronto para as pernas ficar livres para sair andando e correndo, e as mulheres semelhantemente, para sair depressa e andar rapidamente. Então está falando que nós devemos estar prontos para partir a qualquer momento. Qualquer momento. Aleluias. E lá diz uma palavra no final muito importante. Diz que, onde, Senhor? Onde? Então diz assim, onde estiver o corpo, aí estarão os abutres, né? Onde estiver o corpo, aí estarão os abutres, né? Ele está falando aqui, né? Interessante, uma expressão tão estranha que é usado aqui, onde estiver o corpo estarão os abutres. Ele querendo dizer exatamente que os abutres falam dos animais de rapina que vêm para destruição e para o domínio. E onde estiver o corpo em decomposição, o morto ou sem vida, ali vai ajuntar. E o que dá vida a um cristão? E a vida dele é o Senhor Jesus na vida dele. E é essa esperança que é a presença do Senhor e do Espírito de Deus dentro de nós. Então, na realidade, quem que vai partir? Os vivos. Quem estiver vivo. Quem estiver morto não adianta soar voz, chamado, ele está morto. Os mortos espiritualmente não têm condição de reagir. Então, naquele momento, quem que vai ficar? Os mortos. E quem que vai sair? Os vivos. E quem são os vivos? São aqueles que estão acertados com o relógio de Deus que é Jesus. Jesus disse, eu vim para dar vida, e vida com abundância. E vida com abundância. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Queridos, como é que está o seu relógio? Está bem acertado? Acertado com o Senhor Jesus para qualquer hora? Esse relógio nós temos que estar constantemente em comunhão com Ele, acertando continuamente. O dia de ontem não vale, o mês passado só não vale. 10 anos de vida de crente não vale. Se eu não estiver hoje em comunhão com o Senhor, a todo momento em comunhão com o Senhor, ou procurando caminhar com Ele, estar vivo. Como é que está o meu relógio? Está parado no tempo e no espaço? Ou está adiantado demais? Tem alguém que é adiantado demais. Alguém diz que quando o diabo não consegue nos impedir de seguir a Jesus, ele tenta todo jeito de impedir da gente seguir o Senhor e servir. Então ele empurra a gente para ver se a gente exagera, vai para o extremo. Então às vezes está adiantado demais, ou está atrasado, ou está na hora certa. Como é que está o seu relógio, que é a sua vida? E as pessoas, o que elas estão podendo perceber em você? Elas estão podendo perceber essa esperança que é o Senhor em nós? Às vezes a gente mesmo não consegue perceber, mas as pessoas conseguem perceber a presença do Senhor, que é a esperança em nós. Nós de nós mesmos nada temos. A única coisa que a gente diz, mas essa esperança eu tenho porque eu espero em Deus e o retorno de Jesus. Eu espero Jesus, minha esperança está posta nele. Essa é a razão da nossa esperança, é Ele que produz. E as pessoas notam às vezes aquilo que nós não notamos. Meu querido, como é que está a sua fé no futuro? Não é no presente, no dia a dia. Dia a dia comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Nossa fé é muito além de comer e de beber. É esperança no Senhor. Vamos ficar de pé? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você está esperando o Senhor, suspirando por Ele. Como eu disse hoje em dia, a mensagem da volta de Jesus está ficando engavetada. Nós estamos desengavetando. Vamos começar a tirar da gaveta e acertar a nossa vida. Nós somos um relógio, você é um relógio para marcar a hora para o mundo. E as pessoas olham para você e tem tempo demais. Olha o fulano, como é que ele está? Tem muito tempo. Tem muito tempo. Eles vão olhar para você e vão dizer, tem muito tempo, ele não está lendo a Bíblia, não está orando, dá muito prazo. Não está buscando o Senhor. Tem tempo, não vai chegar, ou não vem tão cedo. Como é que está o seu relógio?
O que você está marcando para as pessoas ao seu redor? Aleluia. Você está marcando esperança. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluias. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça uns momentos. Eu gostaria, como sempre eu faço, um apelo. Aleluias. Deus falou com você nesta noite. Deus falou ao seu coração. Você é um relógio dele. Você é um reloginho dele, do Senhor. Pode ser que o relógio esteja parado, estragado, com defeito. Mas Jesus não só acerta o relógio, ele também conserta o relógio. Jesus conserta o relógio. Ele é o Criador também, que nos criou e nos recriou em Cristo Jesus. Ele é capaz de consertar a sua vida, o seu relógio, para marcar a hora certa. Graças a Deus. Então, se Deus falou com você e você não está nessa expectativa da volta do Senhor, não está alimentando isso diariamente, constantemente, suspirando, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e alimentando isso constantemente, venha ao altar e deixe o Espírito de Deus renovar a esperança em você e no seu coração, para você ser um transmissor de esperança nesses dias para o mundo. O que o mundo mais necessita, que você mais necessita, é de esperança. E Jesus é essa esperança. Tem um cântico, né, que um dos nossos alunos, ex-alunos compôs, a letra, né? Jesus é a esperança. Jesus é a esperança. Ele é a esperança para mim e para você. Jesus é a esperança. Venha aqui ao altar, enquanto os irmãos estarão cantando, né, e nos levando a um louvor bem apropriado. Você sai do seu lugar, vem ao altar, nós queremos orar por você. Neste mundo